Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa semana o canal dá início a uma nova fase do nosso curso. A gente começa a trabalhar hoje com você uma noção essencial para a física, que é a noção de vetores. Essa noção que vai nos ajudar em muito nas aulas futuras a melhor compreender os fenômenos físicos. Esse elemento, o vetor, a gente inicia hoje e ao longo das próximas semanas vai dando mais corpo a esse elemento. E ao longo das semanas você vai entender de que forma esses caras vão nos ajudar a melhor interpretar a física em si. Essa aula, cara, esse elemento, o vetor, ele é essencial para você que quer aprender cada vez mais a compreender melhor a física. Tá bom? Caímos dentro então, caímos junto. Aula de hoje, vetores, noção introdutória. Vem comigo. Bom, turma, a primeira coisa que você precisa entender sobre um vetor é que ele é um segmento de reta, né? Os matemáticos garantem pra gente que uma reta ela não tem começo nem fim. Você vai segmentar essa reta, você vai pegar um pedaço dessa reta. Essa reta, inclusive, quando você pensa em vetores, tem até um nome bonitão, se chama reta suporte. E dessa reta, você vai segmentar ela, você vai delimitar ela. Você acabou de dar origem, então, a um vetor. É uma flechinha, né? Essa flechinha, ela vai ter um começo, vai ter uma origem, onde iniciou o nosso vetor, e vai ter um fim, uma extremidade, onde finalizou o nosso vetor. Definido esse segmento de reta, a gente dá uma nomenclatura a ele, um nome a ele. Vamos chamar esse cara aqui de vetor A. Notem, eu ponho uma letra e em cima dessa letra tem ali uma representação, uma flechinha menor, que está indicando para a gente que esse cara A, ele é um vetor, ele é um segmento de reta. Dito isso, demonstro para você um outro vetor, o vetor B. E aí você já nota algumas coisas diferentes entre o vetor A e o vetor B. Perceba o tamanho do A, perceba o tamanho do B, perceba a orientação que o A possui e a orientação que o B possui. Para melhor responder essas perguntas, eu estou colocando esses vetores dentro de um plano quadriculado para que você perceba melhor essa noção do tamanho e da orientação que os vetores possuem. E moçada, ao olhar para o vetor A e ao olhar para o vetor B, existem coisas que os distinguem. Na verdade, essas coisas que distinguem, você basicamente pode dividi-las em três. Diante disso, eu apresento a você as três coisas que todo vetor possui. Todo vetor possui um módulo, uma direção e um sentido. Logo, gente, toda vez que pedem para você determinar um vetor, representar um vetor, o cara está te fazendo três perguntas. Ele quer saber qual é o módulo desse vetor, qual é a direção desse vetor e qual é o sentido desse vetor. Feito? Vamos passo a passo. Número 1, o que é o módulo? Vem comigo. Turma, o módulo é o tamanho do vetor, é o quanto ele mede. Por exemplo, nós vamos achar o tamanho do vetor A e do vetor B agora. Tá tranquilo, porque notem, fiz um plano quadriculado para você ali, onde eu estou pedindo para você levar em conta para mim que tanto essa altura quanto essa largura aqui medem 1 centímetro, tá bom? Então, tanto a largura quanto a altura, estou indicando para você que mede 1. Aí, se eu olho para o vetor A, eu percebo que o vetor A ele mede 1, 2, 3 quadradinhos. Como cada um mede 1, então o tamanho do A é 3. Como cada quadradinho mede 1 centímetro, o A mede 3 centímetros. Importante você notar, toda vez que pedem para você o módulo de um vetor, pedem para você o tamanho de um vetor, você quer um número acrescido de sua unidade. Todo vetor possui unidade, ok? Muito bom. Faço o mesmo para o vetor B. De novo, garanto para você, estou garantindo, que cada quadradinho mede 1, então ficou 1, 2, 3, 4, 5. Viemos ali e estamos registrando para você que o vetor B ele mede 5
centímetros. Pondo com a unidade sempre, gente. Na sequência, é argumentado para você a direção de um vetor. Saiba que a direção de um vetor, eu costumo dizer que é onde o vetor está. Notem que a noção de direção é para ser uma noção meio estática. Ela não dá movimento ao vetor. O que você quer saber é, ao olhar para o vetor A, onde é que ele está? Ele está na horizontal? Ele está na vertical? Perceba que esses elementos não indicam movimento. Ele está na horizontal, mas está indo para a direita. Sim, mas esse direita não é a direção. Na real, já é o sentido do vetor. Quando você quer saber a direção, você quer alguma coisa mais estática. Então, o A ele está na horizontal, já o B está na vertical. Vamos registrar aqui, ó. O vetor A. Eu estou garantindo para você que o vetor A ele está na horizontal. Essa é a direção dele. Ele não indica movimento, ele indica uma situação. Onde você está? Na horizontal. Da mesma forma que o vetor B está na nossa vertical. Moçada, qual é a diferença de direção para sentido? O sentido de um vetor, gente, é exatamente para onde ele vai. Ele vai para cima, ele vai para a direita, para a esquerda, para o nordeste, para sudeste. Estou indicando com isso um sentido de movimento para esse vetor. Dessa forma, quando eu olho para o vetor A, eu percebo que ele mede 3 centímetros, que a direção é horizontal e que ele está orientado para a direita. Então eu vou indicar para você aqui, ó, que o sentido dele é para a direita. E dessa forma, eu esmiucei completamente o vetor A. Módulo 3, direção horizontal para a direita. Perceba que o vetor B tem uma direção vertical, mas o seu sentido, a sua orientação é para cima. Notem que também acabo de esmiuçar completamente o nosso vetor B. O módulo é 5, a direção é vertical, ele está orientado para cima. Logo, moçada, a partir de hoje, não esqueça, todo vetor tem 3 coisas. Tem o seu módulo, sua direção e o seu sentido. É imprescindível toda vez que você vai representar um vetor, você tenha a noção do tamanho dele, de onde é que ele está e para onde é que ele está indo. Entre aspas isso, lembrando sempre que o sentido quer indicar uma orientação aí para esse vetor. Tá bom, gente? Nesse primeiro momento, nós estamos numa análise muito pura ainda. Você viu que eu nem falei em física, né? Essencialmente nesse momento. A ideia é você conhecer essa ferramenta chamada vetor, diria até essa poderosíssima ferramenta chamada vetor, para já na próxima aula, quem sabe, a gente começar a mostrar para você de que forma você vai utilizar isso na nossa grande estimada física. Tá bom? Então vem comigo, vamos fazer uma questão mais pura, diria quase que pragmática, mas de fato uma boa questão para te mostrar algumas propriedades de vetores, ok? Vem comigo aí, vamos lá. Turma, exemplo 1, e é um exemplo de fixação, é um exemplo inclusive que vai nos dar a possibilidade de te mostrar mais algumas propriedades naquilo que cercam vetores, ok? Vamos lá então, o que você nota ali? Exemplo 1 do Física 10 ali. Assinale cada proposição com um V para verdadeiro ou F para falso. Você tem ali 3 vetores, A, B e C, e todos eles têm o mesmo módulo. Tudo bem o que eu estou falando, gente? Todos eles medem 1, 2, 3 unidades de comprimento. Ó, todos medem 3. Muito bom. No entanto, você também consegue perceber que os 3 vetores possuem algo em comum. Aí eu vou soltar a pergunta para você. Os vetores A, B e C têm em comum a mesma direção ou o mesmo sentido? Se você mandou bem, falou direção. Os 3 têm a mesma direção. Os 3 estão na horizontal, mas nem todos estão no mesmo sentido. Espero ter sido claro, ok? Acerca disso, eu te faço a seguinte pergunta. Será que o vetor A é igual ao vetor B? Moçada, já guarda uma coisa para mim.
para o vetor A ser igual ao vetor B, ou melhor, para dois vetores serem iguais, três coisas têm que ser iguais. Ele tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E se você olhar com bastante precisão e cuidado, você vai perceber que o vetor A e o vetor B têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Eles sim são iguais porque as três coisas que identificam um vetor são iguais. Propriedade 1, vetores iguais, módulo, direção e sentido igual. Fechou? Vamos lá então. Já estou pondo aqui para você um verdadeiro e estou pondo para você aqui só um lembrete. Ó. Lembrar que para dois vetores serem iguais, as três coisas têm que ser iguais. Fechou, minha gente? Vamos para de baixo. Abaixo, a pergunta que nos fazem é a seguinte. Será que o vetor A ele é igual ao vetor C? Gente, se você olhar para o A e para o C, vê se você me acompanha. O tamanho do A é igual ao do C. Então, o módulo do A é igual ao do C. A direção do A é igual à direção do C, mas o sentido não é. Logo, nós vamos marcar um falso. O vetor A não é igual ao vetor C, mas eu quero que você saiba que o vetor A e o vetor C têm nome. Vetores que possuem, escute bem, o mesmo módulo, a mesma direção, mas sentido oposto, se chama de vetor simétrico ou oposto. Vetor simétrico ou oposto. Simétrico ou oposto. Ele tem o mesmo módulo, a mesma direção, mas não tem o mesmo sentido. Muito bom. E turma, a gente finaliza a nossa questãozinha aí com uma última propriedade muito legal de você guardar. Notem, a última pergunta nos fala o seguinte: será que o vetor A é igual a menos o vetor C? Moçada, toda vez que em física, na frente do vetor, tiver esse sinal de menos, esse sinal de negativo, ele faz o vetor mudar o seu sentido. Logo, se o vetor C é para a esquerda, menos C seria para a direita. Olha, vou tentar representar para você isso aqui, ó. O vetor menos C, ele seria para lá, ó. Ele tem o mesmo módulo, tem a mesma direção, mas o sentido é oposto. E aí, se você olhar com cuidado, você vai ver que o vetor A e o vetor menos C são iguais. Com isso, estou vindo aqui, estou marcando um verdadeiro para você. O vetor A e o vetor menos C são iguais. E eu estou pedindo para você guardar para mim o seguinte. Esse negativo aqui, ele indica para você que você deve inverter o sentido do vetor. Você vai mudar sempre o sentido do vetor na hora que esse negativo aparecer em vetores para a gente. Fechou, minha gente? Nossa primeira aula de vetores, uma aula bem ainda introdutória, mais para você conhecer o elemento, conhecer a ferramenta, e nós vamos utilizando isso, vamos melhorando, evoluindo esse conceito ao longo das próximas aulas. Por sinal, cara, cada aula dessa serve de pré-requisito para a próxima. Não perca nenhuma delas, assista com bastante cuidado, porque esse tipo de elemento, o vetor, vai te ajudar, te auxiliar não só aqui na mecânica, mas em outras áreas da física também, tá bom? Fica o convite para a próxima aula aí, não perde, tá bom? E desde já, muito obrigado aí pelas dicas, pelas sugestões, pelos elogios. Sempre toca muito aqui no coração do professor, tá bom? Muito, muito obrigado mesmo. Até semana que vem, que seja uma excelente semana, né? Até lá. Tchau, gente. Valeu.